Olá pessoas, me chamo Ícaro e esse é um resumão sobre a administração pública para concursos. Iniciando aí com o conceito de administração pública. Ela é considerada um conjunto de entidades, órgãos e pessoas que integram a estrutura do Estado, destinados à prestação de serviços públicos para a sociedade de forma geral. Antes da gente dar prosseguimento aos assuntos abordados, é importante que vocês se aprofundem em cada item aqui destacado para que se tenha uma maior compreensão aí do assunto, A divisão da administração pública está relacionada a dois tópicos importantes, que são as esferas do governo e a sua estrutura interna. Nas esferas do governo, para maior compreensão e memorização, eu destaquei um mnemônico MEDO, que o M significa a esfera municipal, a esfera estadual, o Distrito Federal e a União posteriormente, E na sua estrutura interna, a administração ela se divide em administração direta e indireta, que será mais detalhada posteriormente. É importante a gente destacar que a administração pública relacionada às esferas do governo, ela possui uma autonomia administrativa entre elas. Nenhuma esfera pode interferir na autonomia administrativa da outra, ou seja, o Estado não interfere na autonomia administrativa do município e assim as outras esferas não possuem poder de interferência na administração das demais. Tá bom? Detalhando um pouquinho mais sobre a administração direta e a administração indireta, a gente tem a administração direta como órgãos ligados diretamente ao município, diretamente ao Estado e diretamente à União Federal, tá bom? Então, esses órgãos possuem ligação direta a essas três esferas. Em relação à administração indireta, eu separei também esse mnemônico FASE para que a gente consiga identificar as 4 entidades que formam a administração pública indireta. São as fundações públicas, as autarquias, as sociedades de economia mista e as empresas públicas. Um adendo importante à administração pública indireta é que cada entidade ela possui sua autonomia administrativa, financeira e orçamentária. A única relação que existe entre as duas administrações, a direta e a indireta, é que a direta ela exerce função de fiscalização da administração pública indireta. Falando um pouco sobre as entidades que compõem a administração pública indireta, nós temos as fundações públicas. As fundações públicas, elas exercem funções atípicas do poder público, de interesse coletivo e funções não lucrativas, geralmente relacionadas à educação e pesquisa. As fundações públicas elas são divididas em personalidades jurídicas de direito público e personalidades jurídicas de direito privado. No caso das fundações públicas de direito público, elas obedecem leis estritamente aplicadas ao poder público, Obedecem às leis que se aplicam estritamente ao poder público. Personalidades jurídicas de direito público ou fundações públicas de direito público obedecem leis que se aplicam estritamente ao poder público, No caso das fundações públicas de direito privado, ela tanto obedecem leis que se aplicam ao poder público quanto a leis que se aplicam à iniciativa privada. Temos como exemplo aí a FUNAI, relacionada às fundações de direito público, e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, que é uma fundação pública aí de direito privado, Em relação às autarquias
As autarquias, elas são pessoas jurídicas criadas por lei, tá? De direito público, exercendo funções típicas do Estado e geralmente funções relacionadas à fiscalização. Aqui nós temos alguns exemplos de autarquias aí que estão dentro do governo aí exercendo essas funções, tá bom? Dando aí prosseguimento, nós temos a Sociedade de Economia Mista. Ela faz parte da administração pública indireta, são entidades de direito privado, criadas a partir de autorização legal, tá? Executam serviços inerentes às atividades públicas, mas também atividades econômicas, tá? Ela tem um destaque importante que diferencia do que a gente vai ver posteriormente, que são as empresas públicas, que a sociedade de economia mista, ela possui seu capital misto, tá? Esse capital é, em sua maioria, capital proveniente dos cofres públicos, porém, dentro da sua organização financeira, ela possui capital de iniciativa privada também, tá ok? E aí, falando um pouco sobre as empresas públicas que desempenham praticamente as mesmas funções das empresas, dos órgãos, das entidades que estão dentro da sociedade de economia mista, só que a diferença entre as duas é que as empresas públicas possuem capital integralmente proveniente dos cofres públicos. O capital das empresas públicas são integralmente, né, capital público. E aí falando um pouquinho sobre as pessoas que compõem a administração pública. As pessoas que compõem a administração pública são consideradas agentes públicos, tá? Elas trabalham para o serviço público. Porém, o agente público é considerado um gênero que existem várias espécies de agentes públicos, que aí vai ser detalhada posteriormente essas espécies de agentes públicos, tá? Uma dessas espécies é o servidor público, tá? O servidor público, ele ocupa cargo público e é regido por legislação específica, seja estatuto, seja um regime jurídico único, do estadual e etc. No caso do empregado público, ele exerce um emprego público, tá? E eles seguem leis regidas pela consolidação das leis trabalhistas, pela CLT, tá? Geralmente eles estão inseridos nas fundações públicas de direito privado, nas sociedades de economia mista e nas empresas públicas. Nós temos também, como agente público, como uma espécie de agente público, os agentes políticos. Os agentes políticos são considerados o topo da administração pública, diferente do servidor público e do empregado público. Ele é regido por leis relacionadas à Constituição Federal. Eles são regidos pela Constituição Federal ou Constituição Estadual e representam os poderes públicos em cada esfera da administração. Aí dentro do município nós temos no poder legislativo os vereadores, nos poderes executivos o prefeito, aí no estado nós temos no poder legislativo os deputados estaduais, no poder executivo nós temos o governador, no poder judiciário nós temos os desembargadores, juízes e etc. Todos são considerados agentes políticos.